Por que o ser humano ele continua sofrendo mesmo vivendo na era da informação? Por que existe algo dentro do sujeito que não é totalmente racional? Existe algo dentro do ser humano que não cabe em números, não cabe em tabelas, não cabe em fórmulas prontas. E é exatamente aqui que a psicanálise entra. Christian Dunker, um dos psicanalistas mais conceituados no Brasil, ele traz uma discussão extremamente profunda sobre o lugar do psicanalista no mundo contemporâneo. Vivemos uma geração que exige provas imediatas para tudo. Uma geração acelerada, ansiosa, impaciente, uma geração que acredita que somente aquilo que pode ser medido merece ser considerado verdadeiro. Mas a psicanálise ela vem para nos lembrar algo muito importante. Nem tudo que é verdadeiro pode ser totalmente mensurado, nem toda dor ela aparece em exames, nem todo trauma ele aparece em imagens cerebrais, nem toda angústia ela pode ser explicada biologicamente, e isso muda completamente a nossa forma de olhar o ser humano. Porque a psicanálise ela não olha apenas para o sintoma, ela olha para a história, para as marcas, para o desejo, para as faltas. Ela olha para aquilo que foi silenciado. E aqui existe algo muito importante que você, como uma futura psicanalista, como terapeuta, precisa compreender profundamente. O sofrimento humano, ele possui camadas. Existem dores conscientes, mas existem dores inconscientes. Existem feridas que a pessoa consegue nomear, mas existem dores que aparecem apenas através dos sintomas. Às vezes a pessoa ela diz: eu não sei por que estou assim. Eu tenho tudo e continuo vazia. Eu não consigo ser feliz. Eu me auto-saboto. Eu destruo relacionamentos. Eu sempre volto para os mesmos ciclos. E exatamente aqui que a psicanálise ela começa. Por quê? Porque o sintoma fala, o sofrimento fala, o corpo fala, as repetições fala. Dunker, ele traz uma crítica muito forte à ideia de que a ciência moderna ela precisa reduzir tudo ao visível. E isso é extremamente atual. Hoje nós vivemos a cultura da performance, a cultura da produtividade, a cultura da auto-performance emocional. As pessoas elas querem respostas rápidas, resultados rápidos, tratamentos rápidos, mas o inconsciente não funciona na velocidade da internet. O inconsciente ele tem tempo, o inconsciente ele possui uma linguagem própria. O inconsciente se manifesta através dos símbolos, sonhos, lapsos, atos falhos, repetições. Freud ele revolucionou o mundo, justamente porque ele ousou afirmar algo extremamente desconfortável. O ser humano não é totalmente dono de si. Existe uma parte inconsciente conduzindo escolhas, emoções e até o comportamento. E isso quebra completamente a ilusão moderna de controle absoluto. Por quê? Porque nós gostamos da ideia de que controlamos tudo, mas não controlamos. Às vezes amamos quem nos machuca. Às vezes sabotamos oportunidades, às vezes repetimos relações destrutivas, às vezes adoecemos emocionalmente tentando parecer forte. Dunker mostra que a psicanálise ela nasce justamente da tentativa de compreender aquilo que escapa à racionalidade. Freud dizia que a ciência começa pela descrição dos fenômenos, né? Ou seja, primeiro observamos, depois interpretamos e depois nós construímos os conceitos. Isso é muito importante porque muitas pessoas criticam a psicanálise, mas sem compreender o seu objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo da psicanálise? O inconsciente. Dunker,
explica algo fundamental. O inconsciente ele possui características que dificultam a sua observação objetiva tradicional. Por quê? Porque o inconsciente ele não aparece diretamente, ele se manifesta indiretamente. Por exemplo, uma mulher extremamente controladora pode, no fundo, estar tentando controlar um medo profundo de uma traição, de um abandono. Uma mulher perfeccionista pode estar tentando inconsciente conquistar amor através da aprovação e pode estar escondendo um medo de rejeição. Uma mulher extremamente forte pode estar escondendo uma criança emocionalmente ferida. E aqui eu quero que você reflita profundamente. Quantas vezes você tentou ser forte quando, na verdade, precisava apenas ser acolhida? Quantas vezes você se cobrou além do limite? Quantas vezes você acreditou que precisava merecer amor? Quantas vezes você tentou provar valor para pessoas que nunca enxergaram o seu verdadeiro valor, a sua essência? A psicanálise ela nos ajuda a perceber que muitas dores atuais elas possuem raízes antigas. E isso é extremamente importante na clínica. Por quê? O sintoma atual nem sempre ele começou agora. Às vezes a ansiedade de hoje ela começou em uma infância marcada por insegurança. Às vezes o medo da rejeição começou em ou em experiências primitivas de abandono emocional. Às vezes a compulsão de hoje, ela começou como tentativa inconsciente de preencher vazios emocionais. Dunker também fala sobre algo muito relevante. A sociedade contemporânea ela está adoecida emocionalmente. Por quê? Porque ela criou um ideal impossível. O ideal da felicidade constante, o ideal da produtividade sem pausa, o ideal da perfeição emocional. Mas o ser humano real sente medo, sente insegurança, sente angústia, sente culpa, sente conflito. E a psicanálise ela não entra, e não entra para tentar transformar o sujeito em uma máquina perfeita. Ela ajuda o sujeito a entrar em contato com a sua verdade. E isso é muito profundo, porque muitas pessoas vivem desconectadas de si mesmas, vivem interpretando papéis, vivem tentando agradar, vivem tentando corresponder expectativas, mas perderam contato com quem realmente são. E isso produz sofrimento psíquico. Dunker também ele aborda como a ciência moderna, muitas vezes ela tenta invalidar aquilo que não consegue medir completamente. Mas a subjetividade humana ela não pode ser reduzida apenas a estatísticas, porque cada sujeito possui uma história única. Cada sujeito possui uma forma singular de sofrer, de amar. E isso é essencial na clínica psicanalítica. Não existem dores idênticas. Duas mulheres podem ter vivido o abandono, mas cada uma organiza essa experiência de forma diferente. Uma pode desenvolver dependência emocional. A outra pode desenvolver extrema independência emocional, independência afetiva. Uma poderá se tornar ansiosa, ou a outra poderá se tornar emocionalmente fria. Por quê? Porque o inconsciente organiza o sofrimento de forma singular. E isso é extremamente importante para vocês compreenderem como futuras psicanalistas, terapeutas, mães, esposas. A clínica, ela não é uma fórmula pronta. Ela trabalha com escuta profunda, escuta ética, escuta simbólica. E aqui entra algo muito importante. Escutar não é apenas ouvir palavras. Escutar é perceber silêncios, perceber pausas, perceber contradições, perceber aquilo que o sujeito ele tenta esconder até de si mesmo. Às vezes a pessoa diz que está tudo bem, mas o corpo dela grita o contrário. O olhar dela grita o contrário, o sintoma dela grita o contrário.